Boa noite a todos, boa noite público que nos assiste, comunidade, mesa diretora, demais vereadores. Eu quero falar hoje um pouco sobre tudo isso que está acontecendo no Brasil. Eu fiz algumas anotações e normalmente se fala que a gente está aqui no município e as coisas estão acontecendo lá em Brasília, mas eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão bem séria sobre o atual momento, tendo em vista que nós estamos vereadores, então a gente faz parte de partidos políticos e alguns partidos estão atolados até o pescoço na podridão que está virado Brasília, que está virado o Brasil por inteiro, não só Brasília, mas os estados e os municípios. E então acho que essa é uma reflexão que nós temos que fazer, que é muito séria. Eu tenho dito para algumas pessoas que a gente conversa na rua que é triste, porque tu liga o noticiário, é um que foi delatado, o outro que foi pego com mala de dinheiro, mas eu quero acreditar que isso seja necessário para que a gente consiga superar, pelo menos em grande parte, toda essa podridão que está nos assolando. E eu acho que essa reflexão para nós aqui é importante, porque como nós fazemos parte de partidos políticos, e a gente sabe que quando chega na eleição, muitas pessoas dizem eu estou votando na pessoa e não estou votando no partido. Mas isso é um grande engano, né? E a gente também acaba sendo vítima disso, nós que estamos políticos. Porque ninguém digita o nome da pessoa lá na tribuna. A gente digita um número. E quando tu digita um número, tu digita o número de um partido. E se as pessoas começarem a se atentar mais para isso, e talvez se a gente começar a olhar mais para os partidos, a gente vai conseguir tirar muita gente que continua, né, corrompendo e sugando uns a 5, outros a 10, outros a 30, outros a 40, todo o dinheiro que é pago com o imposto do trabalhador, que sua um bocado todos os dias, e eles vão lá e roubam, e roubam, e roubam. E eu falo isso não para assustar os colegas de partido, dessa questão do partidária. Mas eu acho que nós, como políticos que fazemos também parte de partidos, nós temos que olhar para os nossos partidos para que a gente também puna aquele que é nosso partidário e que está cometendo coisas erradas. Então, quando eu recebo a ficha de um cidadão que vai se filiar num partido, eu tenho que saber que cidadão é esse, de que partido que ele veio, se ele veio de algum partido, porque só assim que a gente vai conseguir moralizar alguma coisa. E tem alguns partidos, por mais que existam políticos dentro desses partidos que são bons e que fazem a coisa certa, mas os partidos estão jogados na lama. E por isso que as pessoas têm que começar a atentar para os partidos. E a gente torce que essas delações que estão acontecendo, porque eu já ouvi falar que tem algumas delações que não estão tendo muito valor, porque agora talvez as delações acabam não tendo valor para alguns, mas se ela teve valor para uma pessoa, ela tem que ter valor para todos. Inclusive, a gente tem que olhar seriamente aqui para o nosso estado, porque tem gente delatada de Santa Catarina, então essas investigações têm que ser feitas, como tem que ser feita com todos, que todos possam fazer sua defesa, mas que aqueles que sejam comprovados que têm culpa no cartório têm que ser punidos, e esses que têm que ser punidos, eles têm que ser banidos da política, porque só assim, vereador Lemos, para a gente conseguir fazer com que essa nova política que a gente tanto escuta falar que as pessoas querem que venha a fazer parte da nossa vida aconteça. E tem uma coisa interessante, que semana passada teve a Marcha dos Prefeitos, e na Marcha dos Prefeitos, normalmente, uma das principais pautas é a questão do Pacto Federativo. E realmente, o Pacto Federativo talvez fosse um dos braços, um dos caminhos para que a gente pudesse, pelo menos, diminuir tudo isso que vem acontecendo em Brasília, vereador Cluny. Porque se a gente conseguisse fazer com que os impostos que são arrecadados nos municípios fossem mais invertidos nos municípios, que ficasse uma maior parte dos municípios, depois nos estados, e uma parte só lá em Brasília, eu tenho certeza que é muito mais fácil para que as pessoas, que os cidadãos, que a comunidade fiscalize. Que como muitos falam aqui, que o vereador e a prefeita são os para-choques, mas é porque as pessoas vivem nos municípios, a gente vive na cidade. Então é fácil o cidadão, e eles têm que fazer isso, vir aqui na Câmara e ficar
nos observando falar, subir no gabinete, ir lá na porta da prefeitura. Então, a marcha dos prefeitos é importante nesse sentido. Uma pena que não tenha um governo federal que tenha coragem de fazer o pacto federativo, porque eles não querem perder o dinheiro lá em cima, porque com bastante dinheiro lá em cima eles conseguem fazer tudo isso que eles estão fazendo, infelizmente. Eu também sou da opinião que tem que ter eleições diretas, tem que ter a modificação na Constituição para fazer uma eleição direta. Eu já havia dito isso e já defendi essa tese antes de acontecer o impeachment, porque por aquele Congresso que nós temos lá em cima, não vejo outra saída se não fizer uma eleição direta para que o povo possa eleger um novo presidente democraticamente. Porque o presidente da Câmara está na Lava Jato, o presidente do Senado está na Lava Jato. Então não tem outro caminho senão uma eleição direta. A gente sabe que hoje não pode, mas se eles quiserem fazer uma modificação, eles conseguem fazer uma eleição direta. Seria interessante, inclusive, tem alguns políticos que defendem o tal de recall. Então, se tem 2 anos de governo e o governo está mal e está atolado em corrupção, façamos novas eleições. Se o povo errar de novo nas urnas, façamos novas eleições. Mas a democracia é o único caminho para que a gente consiga dar o rumo certo para a vida da população. Uma coisa é certa, esse Congresso ele não tem moral para escolher um novo presidente, porque tiraram uma presidente, assumiu o vice, e o vice está mais atolado do que todos os outros juntos. Isso não é de hoje, é de muito tempo atrás. Então, a minha reflexão é para que a gente pense um pouco nessa questão da corrupção, tudo que está acontecendo, porque nós, como entes partidários, a gente tem que fazer essas reflexões internamente nos nossos partidos. Eu tenho certeza que ninguém aqui que tem algum partido, que está em algum partido que tem político envolvido em corrupção, gostaria de que esse político estivesse em corrupção, porque sabe que estoura lá, mas no final cai aqui. Então, se os partidos começassem a punir mais os seus políticos, talvez a gente possa, num futuro breve, ter a política feita da maneira certa, porque normalmente se fala que... E meu pai se elegeu vereador na pós-ditadura, em 82, eu me lembro, quando estudava lá na Derbal, que sempre vinha aquela frase, tu é filho de corrupto, né? Por quê? Porque ele é político. E, na verdade, aquela pessoa que está falando isso, ela é vítima de tudo isso que está acontecendo, porque a política, na sua grande parte, está envolvida com corrupção, mas é porque eles fazem a política da maneira errada. Eles não pensam na política como uma questão de fazer o bem comum pela coletividade. Então, eu tenho esperança que depois dessa trovoada, né, que as coisas aconteçam, que o presidente renuncie, porque se for através do processo de impeachment, ele vai ficar até o final do ano, e que tenhamos novas eleições diretas para que o povo possa escolher o melhor presidente ou presidenta para governar o Brasil. Obrigado e boa noite.